Esse é Akira Nakai, uma lenda da preparação automotiva conhecido por construções altamente personalizadas de carros Porsche. Através de sua empresa, a Rauwelt Begriff, ou RWB, Nakai tem personalizado carros esportivos Porsche usando a cultura de preparação japonesa e estéticas clássicas de corrida. Sua história começou em 1989, no porto de Funabashi, uma área popular para corridas de rua nas proximidades de Tóquio. No centro de tudo isso está Akira Nakai, membro-chave da equipe de corrida Roof World. Hoje o mundo o conhece como Nakai-san, mas em 1989 ele era simplesmente um corredor de rua. Todas as noites logo após o jantar, Nakai-san dirigia seu carro até a área de corrida, que ficava a apenas 30 minutos de distância. Funabashi era um campo de provas movimentado, cheio de antecipação e nervosismo de jovens de 20 anos ansiosos para se provar. Os pilotos corriam em velocidades perigosas para testar seus carros e habilidades, chegando perto do limite. Quando precisavam de uma pausa, paravam nas áreas de estacionamento para descansar. Nakai e sua equipe estacionavam sob os holofotes para socializar com pilotos mais maduros, como eram chamados. No entanto, Nakai emanava uma certa aura que mudava a atmosfera da cena quando chegava. Na época, ele tinha cerca de 21 anos e já estava há alguns anos com sua carteira de motorista. Embora desejasse um Porsche 911, como a maioria dos pilotos da época, Nakai usava um AE86. Ele se tornou um dos melhores pilotos conhecidos por seu estilo de direção único e imprudente. Foi nesses dias de corrida de rua que Nakai-san desenvolveu lentamente a filosofia que se tornaria a RWB ou Rauwelt Begriff em Tsukuba e Hakone. Nos anos 90, as corridas mudaram de Funabashi para as estradas de Tsukuba, Toge e Hakone, onde as disputas se tornavam mais sérias. Eles se reuniam aos sábados e competiam até o sol nascer no domingo. Estradas públicas menores e as Toge se tornaram equalizadores que colocavam os pilotos uns contra os outros. Enquanto um carro potente podia superar um veículo de classe inferior em um percurso de alta velocidade, carros potentes tinham que frear muito mais em estradas menores, perdendo muita velocidade que ganhavam nas retas. Graças a esse fator, o A86 conseguia acompanhar carros mais potentes nas estradas menores, permitindo a Nakai-san vencer batalhas e construir uma reputação. Em 1997, ele demonstrou suas habilidades ao participar de uma competição de drift e fez sua primeira aparição na mídia. Nakai-san chamou a atenção da revista Car Boy e talvez de todo o Japão ao fazer drift com um AE86 de cor creme na Doricon GP de 1997. Enquanto muitas corridas de rua na época visavam se tornar pilotos profissionais, a filosofia de Nakai-san era diferente. Sua condução era exibicionista, ousada e espetacular, preferindo focar no estilo em vez da pura velocidade. Então, ao invés de querer ser reconhecido como um bom piloto, ele buscava ser reconhecido como um apaixonado. Para complementar seu estilo de condução, Nakai também apresentava uma maneira única de modificar seu carro, com pintura exclusiva, paralamas visíveis, parafusos aparentes, amarrações para manter os para-choques no lugar e um camber exagerado. Seu estilo era parcialmente inspirado pelo Lancia Stratos. Embora essas ideias não pareçam novas hoje em dia, em 1997 isso não era a norma. Havia vários estilos para carros de drift na época, muitos deles visando ser coloridos ou elegantes, independentemente de terem recebido muito investimento ou parecerem relativamente originais. Para muitos carros de drift, danos provenientes da prática de direção eram tratados como uma brincadeira, mas Nakai-san tinha seu próprio estilo único. Na Roof World, os arranhões e amassados causados pela condução eram abraçados como parte da estética, sem serem excessivamente óbvios. Os carros tinham uma aparência áspera ou industrial, e essa era a sua marca registrada. Nakai-san compartilhou seus pensamentos sobre a modificação de carros em um artigo da revista Car Boy, em que foi destaque. Ele falou sobre a elegância de não ser polido e como falhas poderiam adicionar caráter tanto a uma pessoa quanto a um carro. Essa era a filosofia da Roof World, seja em um AE86 ou em um Porsche. A moda de Nakai-san, densa e envolvente, parecia retratar uma persona de bad boy, mas sua postura sugeria o contrário. Fora do carro, sua atitude era educada, simples e fundamentada.
Parecia que o estilo elevado da Rough World poderia ser ainda mais enfatizado por sua autenticidade. A aparência e o estilo de seus carros eram resultado da praticidade e da maneira de dirigir. Na época, ele tinha apenas um Porsche, um 356 Speedster, que nem era um Porsche real, pois era apenas uma réplica. No entanto, no ano seguinte, a revista Carboy o entrevistou novamente, e desta vez ele tinha um Porsche 911 real. É uma história conhecida que um 911 chegou à sua oficina para reparos, tornando-se o ponto de virada para Nakai-san. Ele reparou o carro e logo depois adquiriu seu próprio 911, um estreito 930. Em 1998, a Carboy o entrevistou novamente, onde ele demonstrou a construção de seu 911. Embora possa ter sido surpreendente que Nakai-san não estivesse com o AI-86, para ele era inevitável. Não havia volta atrás. Era o carro que ele sempre quis e agora o tinha. Nakai modificou seu 911, imprimindo sua identidade, vibração e essência por todo o carro. Nakai-san aplicou a mesma filosofia ao Porsche que fez com o AI-86. Amarrações no para-choque, pintura fosca, rebites e construção voltada para a alta velocidade. O carro também tinha carcaças de faróis pretas, remoção de saias laterais, um aerofólio e foi rebaixado com camber. A ideia era dirigir, consertar e modificar, permitindo que o carro desenvolvesse caráter da mesma forma que faria com um AE86. Não havia um objetivo específico de competição ou especificações para as quais este carro foi construído. Não foi feito para uma competição de drift, corrida de arrancada ou time attack. O objetivo era realmente ter um carro muito bom em todos os aspectos para o motor. O carro tinha assentos Corvier, carburadores Weber e suspensão SPL, com a intenção de que ele pudesse fazer drift a 200 km por hora. Naquele momento, havia carros japoneses sendo dirigidos e preparados de uma maneira, com peças prontas, e os Porsche 911, que eram de propriedade de um público completamente diferente. Os proprietários de carros de luxo eram mais parecidos com puristas do que com pilotos de rua, e os Porsche 911 no Japão, até aquele ponto, eram principalmente construídos de maneira rigidamente formulada, como os carros RUF. Nakai não pertencia a nenhum desses grupos. Ele pegou a cultura japonesa de modificação de carros, comprou peças japonesas no mercado, seguiu o modo Rough World de modificá-las, misturou com um estilo fortemente influenciado pelos filmes americanos de carros hot rod, que ele cresceu assistindo, e aplicou isso a um carro puramente alemão. O resultado foi um Porsche que parecia e dirigia completamente diferente de muitos 911. Este carro e seu proprietário conquistaram uma quantidade considerável de interesse, e Nakai-san começou a alcançar um status de culto discreto, com vários Porsches Rauwelt começando a aparecer, principalmente de propriedade de amigos e muitas pessoas que ele conhecia. No entanto, de acordo com Nakai, o objetivo de popularidade nunca foi considerado ao construir carros. Nakai também declarou que a partir de agora, a Rough World se tornaria Rauwelt, que era essencialmente a mesma coisa, mas em alemão. A mudança de nome representava a manifestação de suas ideias, uma metamorfose de uma equipe de drift AE86 para agora um retrabalhador exclusivo de Porsches. Ele continuou construindo carros, e o estilo evoluiu até 2002. Nesse ano, o Porsche abandonou parte do estilo hot rod e se tornou muito mais focado no desempenho em pista. Agora, estava pintado em vermelho brilhante com grampos em vez de amarrações, para segurar os para-choques no lugar. O carro recebeu um novo kit de para-choques e uma asa, com adesivos, substituição de vidro, um kit de freio sério e rodas SSR de 5 raios pretas. Mais importante, parte do estilo característico permaneceu ou assumiu um novo lugar na forma do que eventualmente seriam os característicos paralamas da RWB. Nakai-san os mandou fabricar na oficina e os parafusou no carro para rebaixá-lo o máximo possível. Ele também fez isso para dar espaço a pneus maiores. O carro estava tão baixo que ele não conseguia colocar 2 dedos entre os pneus e os arcos dos novos paralamas. Para evitar que os pneus batessem nas proteções, as taxas de mola foram ajustadas quando ele levou o carro para a pista. Nakai recorda que as pessoas olhavam chocadas, possivelmente pensando que o carro estava completamente insano por ser modificado dessa maneira, especialmente sendo um Porsche.
Até mesmo os proprietários de AE86, que tendem a gostar do lado mais ousado na construção de carros, ficaram um pouco perplexos. O carro foi muito modificado, uma reconstrução completa, e não da mesma maneira que a RUF construiria. Era um Porsche 911 japonês para Time Attack, Hauwelt Hot Rod. De qualquer forma, o carro era extremamente rápido, mais rápido do que muitos Porsches de pista de Stuttgart. Com o tempo, as pessoas começaram a gostar do carro, ou pelo menos a vibração das respostas das pessoas parecia mudar a partir desse ponto. Dali em diante, era apenas progresso para a RWB. Pode-se dizer que esse carro vermelho é um protótipo inicial, ou a base mais antiga do que a RWB se tornaria. Na segunda metade dos anos 2000, a internet começou a ter jornalistas escrevendo sobre a oficina Hauwelt e o tipo de carros que a RWB estava produzindo para seus clientes. Isso impulsionou Nakai-san para um nível de fama internacional que ele não tinha visto antes. Naquela época, seu Porsche receberia ainda mais modificações, notavelmente novos paralamas, pintura preta fosca, aerofólio, detalhes em dourado, um novo kit e ainda mais altura do solo perdida, além de rodas SSR douradas com a marca RWB. Havia também o nome Stella Artois, como a cerveja da Bélgica. O nome se tornaria eventualmente uma tradição para todos os carros que Nakai construiria. Neste ponto, o mundo automotivo começava a saber quem ele era e não havia mais volta. Em 2011, a RWB teve seu primeiro cliente internacional. Foi no rescaldo do terrível terremoto, e o Japão estava fechado devido à radiação. No entanto, um cliente rico viajou do exterior para conhecer Nakai-san e ter seu carro feito, apesar do perigo. Nakai-san respeitou a coragem do cliente, e isso abriu a Hauwelt Begriff para o mundo. O resto, como se costuma dizer, é história. Isso é RWB. Hauwelt significa oficina bruta ou conceito de mundo áspero, essencialmente representando a visão de Nakai-san sobre carros, seu estilo e a maneira como ele os constrói. As origens do mundo áspero remontam aos anos 80 e 90, e o estilo com o qual ele construiu os A86 representa a ideia de que pessoas ao redor do mundo podem pensar da mesma forma e ter o mesmo gosto em carros semelhantes. O legado de Akira Nakai não se resume apenas às suas criações impressionantes, mas também à comunidade que ele inspirou. Seu trabalho tornou-se um fenômeno global, influenciando outros entusiastas e até mesmo marcas automotivas. Nakai-san personifica a paixão pela personalização automotiva, transformando carros em manifestações visuais de velocidade, estilo e individualidade.